respeito desse novo livro que nós estamos passando agora junto aos colaboradores da empresa, temos agora o capítulo chamado da inovação à vantagem. O que vem ser isso? O que uma inovação vai poder gerar em termos de competitividade para a empresa. Então, que vantagem essa inovação em gestão vai trazer para a empresa dentro daquele segmento de mercado que ela ocupa? Ele cita aqui um exemplo muito claro do que? De que as vantagens sistêmicas, o que vem a ser a vantagem sistêmica? É aquela vantagem que ela não fica reduzida somente a um determinado departamento, ou seja, o departamento que é responsável pelo lançamento de novos produtos seria o departamento da empresa o único que está sendo valorizado naquele instante. Não. Quando ele fala em vantagem sistêmica, é preciso dotar todos os departamentos da empresa dessa mania de pensar em inovação. E ele cita para nós um exemplo da empresa Whirlpool. É uma empresa americana, mas que pouco conhecida no Brasil. Porém, aqui no Brasil, eles são os detentores das marcas Consul e Brastemp. E aí, o que ele coloca aqui? A ideia dele era criar a empresa, dotar ela de um DNA de inovação. Ou seja, a inovação seria uma competência fundamental para que o colaborador pudesse trabalhar nessa empresa. O que ele queria no fundo? Ele não queria uma empresa, uma espécie de uma startup ou uma incubadora. E nem tampouco uma divisão de novos empreendimentos dentro da empresa. Ele queria, na verdade, o quê? Que a empresa fosse capaz de gerar mais receita trabalhando com a inovação da gestão. Para isso, ele designou uma mulher chamada Nancy Snyder, e essa mulher, ela era a vice-presidente corporativa da Whirlpool. E num processo de 5 anos, eles simplesmente conseguiram mudar literalmente a imagem dessa empresa, dotar ela de um DNA de inovação. Entre os muitos procedimentos que foram adotados, a gente cita alguns aqui, que, por exemplo, ele colocou que a inovação seria um tema fundamental para a liderança. Então, todos os líderes teriam que ser dotados dessa capacidade, desse espírito inovador. Ao mesmo tempo em que embutiram nos líderes o senso maior de responsabilidade, porque no fundo um líder, ele é o responsável por fazer com que os valores da empresa sejam respeitados e fazer com que as pessoas estejam incumbidas de trazer esses valores para o seu dia a dia. Porque senão acontece aquilo que a gente fala no popular. Se um líder não é comprometido com o resultado final da empresa, é mais ou menos como você colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Uma outra coisa que ele disse que seria fundamental para isso, a alocação de recursos para futuros projetos. Então, não existe inovação, não existe um DNA de inovação sem você ter um respaldo econômico por trás desses projetos. Como diz o nosso diretor-presidente aqui na empresa, quando o assunto é inovação, você não pode deixar faltar recursos para aquele projeto. E uma outra coisa de fundamental importância, ele dizia que cada projeto de um novo produto, simultaneamente ele deveria ser dotado de uma nova forma de vender ele no mercado. O que seria isso? De acordo com o produto e suas especificações, as pessoas de venda teriam treinamentos diferenciados. Por quê? Porque elas abordariam públicos diferenciados, elas tratariam com pessoas, muitas vezes que estariam só comprando preços, mas por outro lado, muitas vezes pessoas que estariam comprando benefícios e gostariam de saber as soluções técnicas que esse produto traria. Então, para cada inovação em produto, uma inovação na maneira de vender ele no mercado. Uma outra coisa que ele colocou aqui foi o quê? A empresa seria responsável pelo treinamento de mais de 600 mentores de inovação. Por que isso? Porque esses mentores seriam os responsáveis por disseminar esse projeto dentro da empresa.
E ele colocou também, como é que você faz para treinar uma gama gigantesca de funcionários? Vai tirar todo mundo da linha de produção, colocar dentro de uma sala de aula? Você não tem condições de fazer isso. Então, o que a empresa criou? Ela criou a educação virtual. Existia um portal de educação virtual dentro do site da empresa, em que o funcionário acessava e por ali ele teria as aulas para ajudar ele no espírito de inovação. E uma coisa de extrema importância, ele coloca que a inovação passa a ter um peso muito grande na questão de plano de cargos e salários. Então, todos aqueles que fossem dotados, que tivessem um comprometimento com a inovação, eles teriam uma recompensa diferenciada no seu plano de cargos e salários. E por fim, ele coloca que essas mudanças, você não consegue simplesmente traçar um plano-chefe e dizer que esse plano vai ser seguido à risca e você tem que já imaginar todas as possibilidades e todas as hipóteses lá no início do projeto. Não, isso é muito difícil. Por quê? Porque muitas das soluções e muito daquilo que nós comentamos anteriormente, elas são frutos do quê? São frutos da experiência das pessoas na resolução dos problemas. À medida que os obstáculos vão aparecendo, você vai criando soluções para eles. Você não pode partir de uma receita específica de um bolo, mesmo porque acontece que você está navegando por mares que você não tinha conhecimento nenhum. Então você tem que elaborar o teu plano, você tem que traçar a maneira de como a tua organização vai se portar diante daquilo. Não existe uma receita pré-definida. E aí o que acontece? Você precisa ser rápido. Rápido é o quê? Você tem que, ao invés de ficar 6 meses planejando, talvez fique 6 meses já inovando. Comece. Ah, mas eu não tenho estudo referente às características do material. Comece. Ah, mas eu não sei qual seria a resistência de material com esse determinado perfil. Não interessa. Comece. Ah, mas eu não sei aonde, se a minha máquina vai me dar a produção que eu preciso. Não interessa. Comece. Depois você vai dimensionar se precisa mais máquinas. Então, qual é o segredo também para que você possa ser dotado de um DNA de inovação? É a questão tempo. Aquele que é mais rápido, para ele o tempo vai passar mais devagar.